Cara, minha gente, depois da Copa do Mundo, grandes empresas têm sofrido com uma ressaca, com umas ações despencando em meio à fraqueza nas vendas. A Nike foi o menor valor em 12 anos e a Adidas registrou uma queda recorde. Assunto para o nosso colunista do CNN Money, Fernando Miranda, que já aparece comigo em tela. Fernando, seja muito bem-vindo. Bom dia, queria entender Muito o que está obrigado. acontecendo. Obrigado. Estava dando bom dia aqui. Bom dia, querido. Queria entender exatamente o que está acontecendo. A gente acompanhou, inclusive, uma estratégia bastante curiosa dessas principais empresas do setor de esportes, calçadistas, essas grandes marcas, usando a chuteira rosa, escolhendo o rosa como a chuteira dos seus craques, para os seus craques durante a Copa do Mundo. Queria entender se o pessoal não gostou muito da chuteira, da cor da chuteira. E é engraçado porque a Adidas está batendo recorde de vendas, nunca vendeu tanto, a Nike não está vendendo menos, então não é um problema de vendas. O que acontece, na verdade, é a qualidade dessa venda. Então, o que tem acontecido com a Nike na China? Na China, a Nike perdeu muito espaço, a gente já falou disso, perdeu espaço para a Anta, perdeu espaço, a famosa Anta, que está lá na China dominando, a Li-Ning, e também está perdendo espaço do calçado premium para a Hoka, perdendo espaço para a On, perdendo espaço até para a Lululemon em artigos esportivos. Então, o que está acontecendo com a Nike ela está vendendo, mas ela está vendendo cada vez menos aquele calçado premium, está perdendo espaço para as marcas premium e está perdendo espaço no maior mercado do mundo, que é a China. Então, o que a gente espera agora é que a Nike vai estagnar. Já a Adidas bateu o recorde de vendas durante a Copa do Mundo. Qual que foi o problema, então, se ela está batendo recorde de vendas? É que, para bater esse recorde de vendas, ela também nunca gastou tanto dinheiro em marketing. Então, ela tinha os dois times da final da Copa do Mundo, tinha a Espanha e tinha a Argentina, só que ela teve que contratar um monte de influenciadores, pagou luva pra caramba, gastou quase mais de 1 bilhão de dólares em marketing durante a Copa do Mundo. Então, não é só vender, venda não cura tudo, o que cura tudo é margem. E a margem das duas está mega espremida. Então, isso foi o que justificou. Fernando, existe uma questão também de estratégia, adotada pela própria Nike de desfazer, descontinuar parcerias com grandes varejistas, multimarcas, e focar exatamente nesse B2C, Eu queria entender exatamente se essa estratégia ela já pode interpretá-la como equivocada. Com certeza, esse foi um legado do antigo CEO, John Donahoe, e ele fez essa decisão de sair dos varejistas e tentar fazer a venda direct to consumer, direto ao consumidor, pelo app, pelo site. Não deu certo. A prova de que não deu certo e que a própria Nike achou que não deu certo é que ela voltou atrás e tentou entrar de novo agora nos varejistas, que não iam ficar sem vender e começaram a colocar outros sapatos ali. Deram espaço para a Hoka, deram espaço para a On, deram espaço para os concorrentes. E agora ela está voltando. Mas quando ela volta, o que o varejista fala? Nananina, não. Agora que você quer voltar, eu quero comprar mais barato, eu quero margem, eu quero ter espaço para poder negociar melhor. E aí, novamente, espreme a margem da Nike. E o principal motivo também que a galera está penalizando a ação da Nike é que esse turnaround do novo CEO, que já deveria ter acontecido, o Elliott Hill, está demorando muito. Ele assume em 2024, já estamos no finalzinho de 2026 e a ação não recuperou, o lucro não apareceu, então a galera fica se perguntando. Pelo contrário, inclusive, a Nike está distribuindo dividendo, que é um problema para quem sabe, a ação americana distribuindo dividendo significa que a ação não planeja crescer, então o mercado está tipo assim, acho que a Nike vai estacionar mesmo, não tem muito para onde crescer. Então a Nike está sofrendo por 3 motivos. Primeiro, o mais importante, China. Perder espaço na China hoje em dia para uma ação de vestuário é um problemão. Segundo, queimou a ponte com os varejistas que estavam fazendo a venda lá na ponta e tentou apostar no direct consumer. E 3, o turnaround do novo CEO está demorando demais, então a galera está acreditando que talvez não vai ter turnaround nenhum. A Nike é uma ação do século passado, da década passada, e que hoje em dia é mais interessante investir aí numa Hoka, numa Anta, ou quem sabe até numa Shoes, numa Lululemon, empresas que são mais modernas aí na geração Z. Então, é curioso a gente, na verdade, dividir em algumas frentes, Fernando, porque se a gente tem, evidentemente, esses calçados ofertados, tanto pela Nike quanto pela Adidas, com foco no alto desempenho e também no esportista, como eu ou você, eu nem tanto, ultimamente. Mas, corredor de rua ali que já fui, cara que bate uma pelada ali com os amigos, faz tempo, inclusive, que não frequento. Mas tem esse enfoque e as duas empresas também têm o chamado streetwear, Eu queria entender qual que seria, de fato,
o core business hoje dessas empresas e, evidentemente, o que ela deveria focar. A gente pode falar também em concorrência mais significativa de tênis casuais, de roupas casuais, em detrimento ao uso, por exemplo, dessas duas marcas? Essas empresas elas variam muito, a qualidade do faturamento dela dependendo da época do ano. Então, durante a Copa do Mundo, o que vendeu mais da Adidas foi camiseta, obviamente, né? A camisa do time era o que mais vendia. Vendeu muito calçado também, mas vendeu muita camisa do time, vendeu muita camisa da Espanha, da Argentina e assim por diante. Agora, o ponto é, essas empresas, a margem delas estava ali nos calçados de R$ 1.000, R$ 1.200, os calçados que custam $200, $300, que agora ela não consegue mais vender. O cliente não quer mais pagar isso, porque o cliente tem outras opções premium. E a concorrência nunca foi tão grande. Então, a pessoa que ia antigamente fazer um esporte, ela ia ou na Nike ou na Adidas. Você vai num shopping americano hoje, você vê quantas opções são possíveis. Marcas de influenciadoras como a Elo, você tem a própria Lululemon, que está mega hypada no mundo inteiro, você tem as marcas chinesas chegando, você tem a marca do Roger Federer, que é a On. Então, o grande problema, na verdade, é a concorrência em todos os setores. O cara vendia sapato sozinho, não vende mais. O cara vendia roupa de esporte sozinho, não vende mais. Existem hoje as marcas de roupa athleisure, que é como a própria Lululemon, mas tem várias outras. Tem a Gymshark lá nos Estados Unidos. Então, o que está acontecendo, na verdade, é que você tem muito mais concorrência do que você jamais teve. Você tem mercados que ela dominava, e aí com esse movimento da China, do Guoqiao, né, que é o movimento do nacionalismo chinês de comprar marcas chinesas. Todas as marcas americanas estão perdendo espaço lá, todas. Não é um problema da Nike, é um problema que a Adidas está vendendo menos, a On está vendendo menos, está todo mundo vendendo menos. Só que, quando você junta tudo isso, o que acontece é que você tinha ali um reinado, uma marca muito valiosa, que às vezes agora não é tão mais legal assim para as novas gerações, porque eles têm mais opções. Nike era o sapato do meu pai, entendeu? Agora eu quero usar, por exemplo, o Lululemon. Então isso muda a estrutura de compra da sociedade como um todo, porque você tem mais marcas para decidir. Se você for pensar, o último tênis que você comprou talvez não tenha sido Nike, você tinha mais opções para decidir hoje em dia. Você tinha um New Balance, você tinha outras coisas. Então, na minha visão, o grande problema aqui da margem que ela está perdendo é porque ela tem mais opções, tanto no segmento premium quanto no segmento de entrada. Então, fica difícil da marca fazer alguma coisa. Já, só para explicar, o caso da Adidas é outro, tá? A Adidas está vendendo super bem, só que ela está gastando muito mais dinheiro em marketing do que estava gastando antes. O CEO veio a público e falou, ó, beleza, entendemos o recado. Ele se surpreendeu com a redação e falou, não entendi, mas beleza, vou reduzir o gasto em marketing, se aí vocês querem. O que eu acho uma cagada, mas vamos ver o que vai acontecer. Então, mas o meu ponto especificamente é esse gasto ele não seria pontual exatamente porque também é ano de Copa? É pontual, exatamente, tanto é que você vai olhar o fluxo de caixa da Adidas, ele está no menor nível possível, por quê? Porque ela gastou todo o caixa dela para poder fazer estoque para vender durante a Copa do Mundo. Então, na verdade, a gente vai ver ainda o resultado da Copa do Mundo ao longo dos anos, porque, querendo ou não, esse efeito de marca, ele não some quando a Copa do Mundo acaba. Ninguém deixou de achar a Espanha legal, ninguém deixou de achar a Argentina legal só porque a Copa do Mundo acabou. É claro que você tem um efeito de queda, ninguém está falando de Copa do Mundo nos últimos 15 dias. Mas, cara, você ainda tem aqueles heróis que foram construídos e que vão vender muita coisa ainda. Só que o mercado não quer saber. Ele quer saber assim, e aí, por que você não bateu a projeção de lucro? Era para fazer 600 milhões no último trimestre e fez 500. Não quero saber. Penalização. Então, o mercado, às vezes, ele é muito, como diria o Warren Buffett, né? O mercado, às vezes, ele é meio sensível. Se já teve um número que não veio como eu esperava que veio, então beleza, então vamos vender a ação. Principalmente investidor institucional. Então, assim, acho que vai demorar um pouco para a gente ver. Agora, a Nike não. A Nike é uma queda consistente nos últimos 5 anos. É o menor nível nos últimos 12. Se você pega a ação da Nike nos últimos 5, é todo ano queda. A Adidas não, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela varia um pouco mais. Então, para mim, são momentos diferentes. Agora, tudo veio da ressaca da Copa do Mundo. Então, passou a Copa do Mundo, passou o hype, todo mundo está sendo penalizado. Só que a Nike já está sendo penalizada há muito mais tempo. Se fosse falar assim, ó, se fosse a minha opinião, né, já que é colunista, minha opinião é que a Nike é que tem um problema. A Adidas não. Pelo menos está vendendo. Com pouca margem, mas está vendendo. A Nike não, está estagnada. E empresa estagnada está perdendo espaço de mercado.